E aí, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre esse calhamaço aqui, esse livro, A União com o Cristo Ressurreto, a nova criação escatológica e a teologia bíblica do Novo Testamento, do J.K. Beale. Se você quer entender mais sobre um assunto tão profundo que muitas vezes a gente não ouve por aí e você quer compreender com mais profundidade, esse livro vai ser muito importante para você. Afinal, qual é essa união que nós temos com o Cristo? Qual a diferença de nós olharmos para essa união da perspectiva do Cristo ressurreto e não somente para a nossa união com Cristo em sua morte? O que é que nós podemos entender sobre o papel de Cristo como o início da nova criação escatológica que nós vemos as Escrituras prometerem? E, aliás, que outras profecias e expectativas nós vemos Cristo servindo de cumprimento que nós observamos na Escritura? Então, se você quer entender sobre essas questões e muitas outras e entender de forma prática como essas questões podem ser úteis para a vida do cristão no dia a dia, você precisa adquirir essa obra e também assistir ou ouvir, a depender de qual plataforma você estiver, o nosso podcast, a nossa conversa de hoje com o reverendo João Paulo, que vai nos trazer aqui uma boa introdução a esse livro, uma boa conversa sobre ele nesse bate-papo. Então, se você quer saber sobre essas coisas, já deixa aí o seu like, seu comentário e se inscreva na sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum dos episódios do podcast da editora Vida Nova, incluindo os próximos que vêm por aí. Então vamos à conversa. João Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É uma alegria ter você aqui com a gente, meu irmão. Saor, alegria revê-lo e poder falar sobre coisas boas junto contigo. Com certeza, a gente aí já se conhece um tempo atrás, de algumas gravações que fizemos, até mesmo do seminário, né, do JMC, quando eu estudei lá, a gente já teve alguns contatos também, mas é uma alegria estar com você agora para fazer essa gravação aqui do podcast da Vida Nova sobre um livro tão interessante como esse União com o Cristo Ressurreto. Mas antes da gente falar sobre o livro em si, vale a pena uma apresentação mais detalhada aí do seu ministério. Talvez alguém ainda não conheça você ainda, então seria bom ouvir como é que você tem servido, qual é o seu ministério, meu irmão? Minha área principal ministerial é a área acadêmica, né? Então, estudei um bom tanto aí, fiz mestrado, doutorado na área de Novo Testamento e Antigo Testamento, alguma coisa também. Tenho estudado bastante para servir como professor, para servir na formação de pastores, tanto da Igreja Presbiteriana do Brasil, minha denominação, quanto de todas as outras denominações, já que o nosso objetivo é servir o reino, não é? Então, eu dou aula aqui no Andrew Jumper, a aula na área de Novo Testamento, mais especificamente a área dos Evangelhos, embora tenha atuado também em algumas outras áreas do conhecimento teológico, como o livro dos Salmos. Estou lançando um livro esse ano sobre os Salmos, organizado aí por mim. Tem um livro na área de União com Cristo, então esse livro do Greg Beale, para mim, é extremamente empolgante, não é? Então, temos aí servido a igreja com teologia e também sou pastor de uma igreja local, pastor da Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição, na cidade de Jandira. Aí sim, gosto do JMC mesmo, né? No seminário, a igreja, aí vai, né? Onde tem JMC eu tô dentro, isso aí. Tá certo. Inclusive, você falou aí tô aqui no Andrew Jumper, né? Então, aí é a sua sala no Andrew Jumper? Isso, exatamente. Eu tô aqui na minha sala, no meu escritório no Andrew Jumper, venho todo dia para cá, trabalho basicamente horário comercial, eu tô por aqui estudando, produzindo, e quando nós temos módulos ou aulas à distância eu uso aqui mesmo, e os módulos aí nós temos as nossas salas de aula. Muito legal, tô vendo aí as estantes, né? Sempre ficam bonitas no fundo também. E que bom, então, gravar aí no seu escritório, seu ambiente. Já tá em casa, né? Então, tá em casa aí. Tá tudo bem tranquilo. É isso aí. Vamos então falar desse assunto, que também é um assunto bem familiar para você. Como você falou, já tem um livro sobre ele, é um assunto que faz parte aí do seu cotidiano de estudo.
Mas vamos falar desse livro aqui, União com o Cristo Ressurreto, a nova criação escatológica e a teologia bíblica do Novo Testamento, do Bill. Me fala um pouco sobre o autor. Eu acho que é um ponto de partida interessante, porque por mais que ele já seja conhecido para várias pessoas que já estão na área acadêmica, talvez alguns dos nossos ouvintes estejam ouvindo falar sobre ele pela primeira vez. Então, quem é o autor e qual a capacitação dele, né, para escrever um calhamaço como esse num assunto tão profundo? Perfeito. Greg Beale é um estudioso americano, atualmente professor do Reformed Seminary. Ele tem 76 anos de idade, é pastor ordenado na Orthodox Presbyterian Church americana, e tem sido um dos principais professores evangelicais, ou seja, aqueles que acreditam na Bíblia como palavra de Deus, né, um dos principais professores evangélicos dos Estados Unidos na área de Novo Testamento. Eu estava checando, nós já temos 10 livros do Greg Beale em português, a maioria deles pela Vida Nova, e o Greg Beale tem contribuições que são essenciais para qualquer cristão interessado em Novo Testamento, ou seja, todo cristão deveria ser, não é? Então ele tem livros como Teologia Bíblica do Novo Testamento, o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, que é uma das áreas de especialização do Greg Beale. Ele tem aquele livro importantíssimo sobre o templo, não é? Então ele faz uma teologia bíblica do templo, outro livro importantíssimo sobre idolatria, uma teologia bíblica da idolatria, você se torna aquilo que você adora. Então, quer dizer, são livros densos, livros grandes e livros muito importantes. Então, que bênção que agora a gente tenha mais essa publicação do Greg Beale, que, aliás, foi lançada em inglês em 2023. Então, ela chegou rápido aqui no Brasil, né? Então, parabéns aí à Vida Nova por trazer tão rapidamente essa boa teologia pra gente. Exatamente. Isso é uma coisa que também me chamou a atenção, de quão rápido chegou aqui no Brasil. Muitas vezes a gente tem aquele lançamento de um livro e diz, nossa, que legal, lançamento aqui, mas é lançamento no Brasil, às vezes já tem vários anos lá fora. E a Vida Nova tem transformado isso também, por mais que tenha lançado livros que são clássicos já lá fora, mas também tem lançado livros que foram lançados há pouco tempo lá fora também. Isso mostra como a gente tem se desenvolvido, né? E é muito positivo. E o Bill, você falou aí sobre algumas das obras dele, é interessante esse fato de várias das obras que ele tem serem lançadas pela Vida Nova. A Vida Nova realmente já tem bastante coisa dele. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi por causa do manual do uso do Antigo Testamento no Novo, né? Eu ouvi falar sobre esse livro no seminário. Eu acho que não foi você que tinha me indicado, mas algum outro professor. E esse livro realmente é muito interessante, porque às vezes a gente fica, né, na dúvida de como é que nós podemos entender a conexão entre ambos os testamentos, e o Bill faz esse tipo de trabalho com muita capacidade. É interessante ver como ele realmente sabe perceber a escritura como um todo, e não somente um dos testamentos, né? E nesse livro até aqui... aqueles usos nessa hora, desculpe interrompê-lo, mas até aqueles usos onde o autor do Novo Testamento cita uma passagem do Antigo Testamento e a gente olha, a gente fala assim, nossa, parece que ele ignorou o significado da passagem lá no Antigo Testamento, né? Então, Greg Beale é um daqueles scholars super bem preparados que mostra pra gente o quanto é a gente que não sabia do que estava lá no Antigo Testamento, não é? Porque ele mostra que normalmente os autores do NT, eles sabem o que eles estão falando e eles interpretam muito corretamente o Antigo Testamento a partir de uma visão da teologia bíblica, né? Perfeito, perfeito. Um adendo muito importante ser destacado aí, porque realmente às vezes a gente quer culpar o autor do Novo Testamento quando a culpa é nossa aí por falta de compreensão, né? Muito bom. E esse livro aqui, o União com o Cristo Ressurreto, ele já tem alguns termos no próprio título que são importantes se nós entendermos antes de prosseguirmos a conversa. Então, que união é essa que nós temos com Cristo? Que tipo de união é essa que ele vai falar? Saor, a união com Cristo é uma das verdades, uma das experiências e uma das doutrinas mais importantes da vida cristã. Infelizmente, essa doutrina ficou muito tempo esquecida. Há alguns anos ela tem sido resgatada por muitos estudiosos, já vários livros escritos sobre o assunto recentemente. E ela fala da realidade de que no momento da nossa conversão, naquele mesmo momento o Espírito Santo nos une de maneira muito verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo.
nós passamos a ter uma relação íntima com o Senhor Jesus Cristo. Nós passamos a participar da vida de Cristo. Cristo entra em nós e nós passamos a habitar em Cristo. É uma união vital, é uma união orgânica, é uma união espiritual, é uma união eterna, é uma união representada com várias metáforas na Bíblia, né? Como metáfora do casamento, da cabeça e do corpo, da videira e dos ramos. Então, esse é um dos ensinos mais importantes da palavra de Deus, a nossa união sobrenatural ou mística com o nosso Salvador. Muito legal. E além dessa expressão união, que talvez de tudo que a gente vai falar aqui seja ainda que não tão comentada quanto deveria ser, né? Isso aí a gente poderia enfatizar mais nas nossas pregações, mas ainda assim eu acho que é a mais conhecida do restante que nós vemos aqui, né? Porque depois ele vai falar união com o Cristo ressurreto, a nova criação escatológica e a teologia bíblica do Novo Testamento. E quando você lê o livro, o autor destaca com muita ênfase que a tese central que ele quer trabalhar aqui é que a ressurreição e a ascensão de Cristo o colocam como o início da consumação escatológica do reino da nova criação. Agora, perceba que são os termos não são tão ouvidos, né, diariamente. É verdade. A gente não faz a paz do Senhor, o início da consumação escatológica, né? Então, a gente não fala muito sobre isso. Então, o que é que esses termos significam? Eu acho que vale a pena, antes da gente falar mais especificamente sobre tudo que está conectado nessa tese, entendermos o que é essa consumação escatológica do reino, né? O que é isso? Começando do começo, né? Existiu a criação, evidentemente, no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira criação, ela foi danificada, debaixo da soberania de Deus, evidentemente, mas ela foi danificada com a entrada do pecado no mundo, com a queda de Satanás e com, então, a tentação que Satanás propôs a Adão e Eva, e ambos escolheram o pecado. Então, a primeira criação sofreu a maldição de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. E desde Gênesis capítulo 3, nós já temos uma promessa de que algo vai acontecer para resgatar a situação dos seres humanos e até do cosmos como um todo. Então, essa é a história do Antigo Testamento, né? É a história das promessas de restauração, das promessas de uma nova criação, porque o estrago foi tão grande que não dá só para restaurar. Precisa de uma coisa tão grande que pode ser chamada de uma nova criação. Então é isso que o texto promete das Escrituras. Haverá uma nova criação. E essa nova criação começou na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as últimas coisas, a escatologia, não vai começar no futuro. A gente não está só esperando alguma coisa para o futuro, mas desde a ressurreição de Cristo, especialmente de sua ascensão e do assentamento dele num trono à direita do Pai, nós temos essa nova criação startada, nós temos o início dessa nova criação. Então a escatologia já começou. Nós já vivemos num tempo escatológico, nós já vivemos nos últimos dias. Interessante. Então a ideia aqui do já e ainda não, né, que a gente tanto fala no meio teológico. E isso é importante, é interessante, né, porque a gente está falando de escatologia, que tem a ver com o estudo do fim, mas é o estudo do fim que tem um novo começo, né? Então você vê o fim dando origem a um início, né, a um reinício, e Cristo está no centro de tudo isso, né? Ao contrário do que alguns já disseram por aí, você não é o centro do evangelho, você não é o centro de coisa nenhuma, mas Cristo é o centro de tudo e é o centro, inclusive, dessa nova criação, né? Dessa nova criação que já começa, mas ela ainda vai se desenvolver na consumação escatológica. Agora, como é que a ressurreição, então, coloca início a isso? De maneira mais enfática, como é que a ressurreição de Cristo é um exemplo do que nós vamos ver, então, na nova criação? Veja, o primeiro homem, o primeiro Adão, ao ser testado, falhou miseravelmente. E a falha do primeiro Adão trouxe consequências desastrosas, trouxe morte, trouxe maldição. Então Deus, bondosamente, nos deu um segundo Adão, um segundo
homem. E este segundo homem também foi testado. Esse segundo homem também passou por grandes dificuldades, muito maiores do que o primeiro. Porque o primeiro foi testado no jardim, o segundo foi testado no deserto e na cruz. O primeiro foi testado numa condição muito mais favorável, enquanto o segundo passou por sofrimentos terríveis. Então, o que nós temos agora é este segundo Adão dando início à restauração da humanidade. E como nenhum ser humano era capaz de fazê-lo, então o próprio Deus se fez ser humano a fim de poder fazer essa restauração, a fim de poder ser o representante pactual dos demais seres humanos. Aqueles que creem, evidentemente. Amém, amém. E quando a gente vai falar então de tudo isso e dessa união, a gente percebe que é possível você destacar a união que nós temos com Cristo a partir de diversas óticas, né, de diversas verdades das Escrituras. Mas o Bill faz questão de enfatizar essa união com o Cristo ressurreto, né, com o Cristo que já ressuscitou. Qual é a diferença, então, da gente falar da união de maneira geral e nessa perspectiva que o Bill faz aqui? Qual a importância do que o Bill está fazendo de perceber essa conexão que a Escritura faz da união que nós temos com Cristo ressurreto? Legal. Se você pegar a maioria dos manuais de teologia sistemática, você vai encontrar uma abordagem sobre a união com Cristo e vai ser uma abordagem mais ampla, mais a partir das ferramentas da teologia sistemática, não é? O pessoal de aconselhamento bíblico, vários autores de aconselhamento bíblico têm usado a doutrina da união com Cristo para tratar de questões identitárias, de questões que têm a ver com a identidade, como o ser humano vê a si mesmo, e um chamado, então, do ser humano ver a si mesmo à luz da sua união com Cristo. O Greg Bill faz uma coisa diferente, mais de uma, na verdade. A primeira coisa que ele faz diferente é usar as ferramentas da teologia bíblica. Você até tinha alguns autores que usavam ferramentas exegéticas, a análise mais profunda de alguns textos bíblicos. Mas uma análise bíblico-teológica, o Greg Bill é um dos primeiros que faz da união com Cristo. Eu tentei fazer um pouco disso no meu livro, eu pego temas e desenvolvo como é que esses temas chegam em Cristo e de Cristo eles vêm para nós. Mas o Greg Bill faz isso a partir de temas muito mais densos da teologia bíblica. E ele resolveu, num certo sentido, deixar um pouquinho de lado a morte de Cristo, a nossa união com Cristo na morte de Cristo, porque isso é muito mais falado. E ele, então, resolveu focar na nossa união com Cristo, na ressurreição e na ascensão. Então, quais são os benefícios que a gente recebe por nós estarmos unidos a um Cristo ressurreto e ascendido aos céus, e alguém que subiu aos céus está sentado à mão direita do Pai com toda a autoridade. Nós somos unidos a esse Cristo todo-poderoso. E quais são os benefícios que a gente recebe disso? Então não é que ele não ache importante a nossa união com Cristo na morte de Cristo, mas isso vários outros já lidaram. Então ele resolveu lidar de maneira bíblico-teológica, ele resolveu lidar com esse aspecto, o Cristo ressurreto e exaltado e a nossa união com ele. Interessante, que realmente a gente fala mais, né, sobre a união com Cristo na sua morte, talvez até por causa da ênfase que a morte de Cristo é o meio pelo qual nossos pecados foram pagos, e isso é muito importante para a mensagem do Evangelho, é como você falou, não é que o Bill não acha importante, mas é uma questão de aproveitar para desenvolver mais aquilo que ainda não foi tão enfatizado, mas a gente precisa lembrar que o nosso Senhor, ele morreu, mas ele ressuscitou, né, a morte não o venceu, ele não continua preso à cruz. E aqui até um aspecto interessante, né, de como a gente vê as ênfases. A Igreja Católica, por exemplo, tem uma ênfase muito grande no Cristo que está preso à cruz. Mas quando nós falamos da cruz, o símbolo da cruz, em igrejas protestantes, é normal nós falarmos dela vazia, né? Porque Cristo não está mais ali, ele morreu sim, ele pagou os nossos pecados, mas ele venceu a morte, e ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Falamos de um Cristo que veio e se deixou humilhar, mas que hoje é exaltado, e ainda veremos essa exaltação e a sua glória com mais nitidez nesse fim escatológico que já começou, como você destacou, né? Isso, é isso mesmo, Saor. A gente fala o suficiente sobre a cruz, não precisamos diminuir o tanto que a gente fala da cruz, mas a gente fala pouco da ressurreição.
A gente lembra da ressurreição mais na época da Páscoa. E a ressurreição é central na pregação do Novo Testamento. As pregações de Atos dos Apóstolos, todas elas têm como elemento central a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os escritos apostólicos no Novo Testamento focam de maneira muito destacada a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente, como igreja, como pastores, como líderes, como cristãos em geral, nós precisamos pensar e amar mais a ressurreição e a ascensão do Senhor. Amém. E ele trabalha aqui no livro, o Bill trabalha aqui no livro em duas partes. Primeira parte, ele vai falar do enredo bíblico-teológico ligado à ressurreição, à nova criação e à união com Cristo. E a segunda parte, ele vai falar da realidade e os benefícios da consumação na vida, na morte e especialmente na ressurreição de Cristo como início do reino escatológico da nova criação. Então, nessas duas partes, falando aqui para quem está nos ouvindo e ainda não conhece a obra, ele vai ter capítulos ali desenvolvendo cada uma das coisas, mas é na segunda parte que ele se desenvolve mais e a gente também vai acabar tendo mais perguntas para tratar sobre ela. Só que temos que começar aqui realmente com a primeira, que é a base de tudo, e é sobre esse enredo bíblico-teológico da ressurreição escatológica que foi inaugurado, né, e do reino da nova criação, que serve como estrutura para a teologia do Novo Testamento. Mas qual é esse enredo que o Bill consegue perceber nas Escrituras? Como nós podemos tentar resumir algo que um autor tão capaz, né, desenvolve por tantas páginas aqui, mas como nós podemos tentar resumir para quem está nos ouvindo? A gente pode lançar mão da maneira mais clássica de resumir o enredo da história da redenção, da história da salvação ou da história de Deus, que é criação, Deus criou todas as coisas, queda, as coisas deixaram de ser como elas foram criadas originalmente por causa da opção do ser humano de apelar para o pecado. Então nós temos já desde Gênesis 3 um início de redenção. Promessas, promessas, promessas e mais promessas do Messias que viria na história e apareceria para transformar todas as coisas. Ele seria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ele seria o filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele seria o filho de Davi, ele seria o sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele seria o profeta semelhante a Moisés, várias promessas messiânicas apontando para um personagem especial, o filho da virgem que nasceria. Então você tem várias promessas especiais. E aí, então, no Novo Testamento, nós temos o início da consumação da redenção, não é? Porque o Senhor Jesus Cristo vem, segunda pessoa da Trindade, se encarna, toma sobre si a natureza humana e como nosso representante, ele enfrenta o pecado, ele vive uma vida de perfeição, mas ainda assim ele morre a nossa morte, a morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados, ele morre em substituição aos que creem. Então, a partir daí, nós temos a redenção ou a finalização da história, a consumação é inaugurada, e agora então Jesus Cristo ascende aos céus, fica governando nos céus até que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E quando todos os inimigos de Cristo estiverem debaixo dos seus pés, então Cristo retorna para governar junto com a sua igreja. Cristo retorna para estabelecer novos céus e nova terra. E os detalhes dessa parte final eu não vou falar porque existem divergências entre os cristãos a respeito disso. Mas o fato é que todos nós concordamos que haverá um reino, um novo céus e uma nova terra. Então, esse é o grande arcabouço, né? Criação, queda, redenção e a consumação lá no fundo, que é o reinício de todas as coisas. Interessante. E aí, a partir disso tudo, por causa desse enredo, é que nós sabemos que a nova criação vem, como ela é prometida, e nós podemos confiar de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, né, no dia de Cristo Jesus. Amém. Começou em nós e começou no cosmos, né? Essa é uma das belezas, né? A redenção não é só para indivíduos. A redenção é para indivíduos, para grupos, para famílias, para sistemas, para coisas, para a natureza, que anseia, aliás, a redenção, não é? A natureza sofre e geme esperando esse momento. Então, a criação, a redenção vai ser uma redenção cósmica, uma redenção de todas as coisas. E Cristo é absolutamente o centro, o personagem
principal dessa redenção. E como é que esse Cristo, que é o centro de tudo isso, ele também age como nosso representante, como um representante coletivo para o crente? Né? Porque a princípio a gente estava usando até aqueles termos, né, de houve o primeiro Adão e ele falhou, mas Cristo é um novo Adão. Então, como assim novo Adão? Como é que Cristo é o representante coletivo para o crente, Cristo como ressurreto? Essa é uma das belezas nessa hora, porque Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ou o Verbo, como João o chama, ele toma sobre si a natureza humana. Ele se une à nossa natureza. E ao unir-se, ele sendo Deus, ao unir-se à nossa natureza, ele então possibilita de uma vez por todas a nossa união com um Deus. Então, sendo Deus, ele torna nossas naturezas unidas e agora ele chama seres humanos a compartilharem de várias bênçãos que ele recebeu. Então, ele recebeu vitória sobre a morte. Ele é o Filho de Deus. Ele comprou redenção. Ele recebeu o Espírito Santo de maneira plena. Ele recebeu o direito de várias bênçãos nas regiões celestiais. E agora ele vem e, como nosso representante, ele se oferece como nosso representante. Essa é a oferta do Evangelho nessa hora. E nunca é demais falar do Evangelho. É a oferta gratuita e maravilhosa, na qual Jesus Cristo chega para nós e diz: olha, atualmente você é representado por Adão, e Adão conquistou para você morte e maldição. Mas eu conquistei para aqueles que quiserem crer em mim, eu conquistei todo tipo de bênçãos, todo tipo de alegria, eu conquistei vida eterna, eu conquistei reino, eu conquistei todas as maravilhas. Você quer que eu seja agora o seu novo representante? Você quer deixar de ser representado por Adão e ser representado por mim? Esse é o Evangelho. É a oferta mais graciosa e mais maravilhosa que existe sobre a face da terra. E uma vez que nós aceitemos que ele nos unirmos a ele como nosso representante, essa união se torna não só uma união legal, uma união jurídica, mas ela se torna uma união espiritual, uma união essencial, uma união não essencial, aliás, uma união espiritual, uma união espiritual, uma união eterna, uma união orgânica. Bênçãos da virtude de Cristo passam a ser transferidas para nós de maneira sobrenatural. Por isso que essa união tem sido chamada por muitos de união mística, porque acontecem coisas gloriosas de maneira real e sobrenatural e coisas até difíceis da gente compreender. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre o fato de Deus usar um representante para lidar com a gente e o pecado original, né, as consequências do pecado de Adão virem sobre o ser humano, como se isso não fosse justo, né? Porque a gente vive numa sociedade tão individualizada que a gente parou de entender como nós somos parte de algo muito maior, de povos, e que nós sempre temos representantes. Só que é interessante como as pessoas, quando falam de Adão como representante que trouxe o pecado e a condenação, elas acham ruim, mas quando nós falamos de Cristo como representante, elas falam, não, tudo bem, né? Exatamente. Mas se um representante conquista coisa boa, a gente gosta, né? Exato. Mas é importante a gente entender que Deus, ele trata conosco também como indivíduos, mas trata também como um povo que tem um representante, né? Que tem representantes aí que vão nos conduzir. Ou estamos no primeiro Adão, onde temos a condenação, como você falou, ou estamos no segundo, no melhor e no perfeito Adão, que aí no caso e num Jesus. certo sentido, nessa hora, era natural nós sermos representados por Adão, porque ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai biológico. Exato. Não só o nosso representante, mas o nosso pai biológico. Sim. A graça e o absurdo é nós termos a oportunidade de sermos representados por Cristo. Isso aqui é muita bondade de Deus, é muita graça, né? Agora, representados por Adão, esse é o normal, ele era o nosso pai, de alguma forma nós estávamos nele, né? Quando ele pecou. Então, de alguma forma, a opção é de todos nós. Exato. É muito importante nós entendermos isso, né? Eu acho que esse é um dos fatores que
eu creio que nós precisaríamos pregar mais nas nossas igrejas. Tem igrejas que, pela graça do Senhor, têm enfatizado bem isso, mas é muito difícil você conhecer um cristão ali no início da caminhada que tenha já entendido bem o papel de representante, porque as igrejas às vezes falham de enfatizar isso. É muito mais uma coisa da escolha pessoal, né? Você muda, antes você estava em pecado porque você tinha pecado, e agora você está em Cristo porque você levantou a mão no culto e aceitou Jesus, né? Mas o papel de representante, que é tão fundamental, às vezes é deixado de lado por causa dessas coisas. Mas falando ainda sobre essa representação de Cristo, você vê aqui o Bill tratar de 19 expectativas dos fins dos tempos que são relatadas no Antigo Testamento, que são cumpridas, né? Que Cristo é o cumprimento dessas expectativas. E, poxa, são 19, não são 2, 3, 4, 10, são 19 expectativas. É claro que a gente não tem condições de falar de todas elas. Quem quiser ver a lista completa e poder se aprofundar, de novo, o chamado é para adquirir o livro União com Cristo Ressurreto. Aqui você vai conseguir se aprofundar, o calhamaço que vai lhe dar realmente entendimento mais profundo sobre isso. Mas ainda assim, João Paulo, de maneira mais panorâmica, o que a gente pode falar sobre essas expectativas, quais são elas, né? Ou pelo menos algumas delas, e o que é que nós podemos dizer sobre Cristo como cumprimento delas? Eu gosto muito do fato, Saor, de que neste livro o Greg Beale foi muito didático, né? Então ele cria uma figura específica, e eu não vou contar qual é a figura, mas ele pega uma coisa que existe na natureza e ele cria uma figura específica para ilustrar a nossa relação, a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. E aí ele então coloca esses 19 aspectos dentro dessa figura. Então, quer dizer, ficou muito didático, ele usa essa figura em todos os capítulos, de maneira super didática, ficou muito bom, a ideia foi muito boa, e a maneira que foi produzido foi muito bom também, né? Então, o Greg Beale fala de várias dessas expectativas que havia em relação às profecias feitas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento vislumbra um dia em que o povo de Deus não mais estará no exílio. O Antigo Testamento vislumbra um dia em que Israel vai ser um povo decente, um povo bom, um povo que escolhe sempre as coisas de Deus, ao invés de um povo que opta pelo pecado, como acontece no enredo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento vislumbra uma época onde os crentes terão sabedoria, onde os crentes saberão escolher direito. Vislumbra uma época onde todo crente será um profeta, né? Moisés fala isso, quem me dera se todo mundo fosse profeta, quando o Josué vem reclamar com ele o fato de algumas pessoas estarem profetizando, quando o Espírito é compartilhado por Moisés para outros, e Moisés fala, você está com ciúmes por mim? Deixa disso, quem me dera todo o povo de Deus fosse profeta. O Novo Testamento, o Antigo Testamento vislumbra uma época onde o evangelho, onde a verdade de Deus vai ser para todos os povos, onde Israel vai servir como um povo que atrai outros povos para aproximar esses outros povos do Senhor nosso Deus. O Antigo Testamento vislumbra um tempo onde vai haver um rei que vai ser ao mesmo tempo um sacerdote. É uma coisa esquisita, porque no Antigo Testamento isso era impossível, porque os reis eram da tribo de Judá, os sacerdotes eram da tribo de Levi, então era impossível pensar num rei sacerdote, mas alguns textos falam de um rei sacerdote, como o Salmo 2, como o Salmo 110, alguns textos vislumbram esse momento, onde vai existir um rei que ao mesmo tempo será um sacerdote. O Antigo Testamento fala sobre a vinda de juízo, do dia do Senhor, de coisas difíceis, mas como no meio do juízo também haverá redenção. E todas essas coisas prenunciadas pelo Antigo Testamento, por exemplo, também a criação de um novo templo, né, que Ezequiel fala sobre isso de maneira tão maravilhosa, todas essas coisas, todas essas expectativas do Antigo Testamento, elas encontram o seu cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Ele é o sim e o amém para todas as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. E o Greg Beale mostra isso de maneira muito apropriada. Só que aí vem a outra parte da história. Uma vez que nós estamos unidos a esse Cristo que cumpriu todas essas expectativas do Antigo Testamento, então nós passamos a compartilhar e a ser
toda essa realização também dessas expectativas do Antigo Testamento. Então, em Cristo nós nos tornamos templo, em Cristo nós nos tornamos sábios, Ele é a sabedoria de Deus para nós, em Cristo nós nos tornamos cheios do Espírito, em Cristo nós nos tornamos tudo aquilo, retornados do exílio, em Cristo nós nos tornamos o Israel de Deus. Então, todas aquelas expectativas que no Antigo Testamento são recorrentemente frustradas, elas se cumprem em Cristo. Então Cristo compartilha conosco a sua vitória e a sua identidade, e nós nos tornamos como Ele. Louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus Cristo, né, o nosso Salvador, é lindo demais. É lindo. É muito, às vezes a gente tende a falar do que Cristo fez como se fosse simplesmente, ele nos salvou da condenação. Mas é muito mais, né? É muito mais. Isso é grandioso, com certeza, os sermos libertos da condenação. Mas, poxa, a riqueza da mensagem do Evangelho é muito maior do que isso. E o Bill faz um trabalho excelente, como você pontuou, didático, de deixar claro como a Escritura dá detalhes ricos sobre as bênçãos que Cristo conquistou e compartilha para nós, né? Eu tive a... Pode falar. Como um especialista no texto, né, ele é um exegeta de primeira categoria e um teólogo bíblico muito competente, então ele faz isso mostrando, às vezes, alguns detalhes de textos bíblicos que você fala, uau, eu não tinha visto isso no texto bíblico. Então é super empolgante, né, ver algumas explicações que ele faz, até de passagens conhecidas, mas que por causa do conhecimento dele do Antigo Testamento e da teologia bíblica, ele mostra coisas que de repente fala, uau, que empolgante. É muito interessante, muito empolgante o livro, de fato. Com certeza. Eu tive a oportunidade de pregar aqui uma série sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. E é uma epístola onde basicamente nós vemos Paulo mostrar as bênçãos que Cristo conquistou para a sua igreja. E se eu tivesse tido acesso a esse livro naquela época, se eu tivesse conhecido esse livro naquela época, eu tenho certeza que eu poderia ter um arcabouço muito maior de percepção do que a mensagem da Bíblia como um todo, não só de Efésios, mas da Bíblia como um todo, mostram sobre realidades que em Efésios a gente vê ali também sendo descritas dessas bênçãos, né, que Jesus conquistou para a gente. Então tá aí um livro que com certeza vai ser útil também para a pregação, não só para o estudo ali no seminário ou algo do tipo, mas para a gente poder expor a palavra de Deus com mais a riqueza, né? Uma boa riqueza, não neopentecostal, mas uma boa riqueza para os nossos ouvintes, não é isso? Isso aí, perfeito. Agora, se a gente está falando aqui da união com Cristo, Cristo como o centro de tudo, isso não significa que nós esquecemos do papel do Espírito, né? Às vezes, por exemplo, você, João Paulo, um reformado, eu também sou, e às vezes a gente ouve críticas do tipo, os reformados têm a tendência a deixar o Espírito Santo de fora. E será que é isso? Será que aqui você vê um livro que deixa o Espírito Santo de fora? Qual é o papel do Espírito Santo nessa união com Cristo e como o Bill destaca isso para os ouvintes? O Greg Bill tem 2 capítulos no livro sobre o papel do Espírito Santo na nossa união com Cristo, né? Então, para citar a Bíblia aqui no nosso podcast, 1 Coríntios 12, 13 diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, ou seja, é o Espírito que nos torna um só corpo com Cristo, que é a cabeça, e um só corpo com os nossos irmãos, né? Outro texto é o texto de Romanos 8, 9 e 10. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, aí olha a mudança. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha a outra mudança. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, quer dizer, olha como Paulo trata como termos intercambiáveis a união com Cristo e a habitação do Espírito Santo no crente. É muito difícil e impossível, na verdade, dividir essas duas doutrinas e essas duas experiências da vida cristã. O crente que é habitado pelo Espírito, ele também está unido a Cristo. O crente que foi unido pela fé ao Senhor Jesus Cristo, ele também necessariamente passa a ser habitado pelo Espírito. Parte fundamental da obra do Espírito é exatamente nos unir, nos enxertar
em Cristo. Aliás, aqui é uma expressão que Calvino amava, né? O enxerto. Nós somos enxertados em Cristo. É assim que nós somos unidos. E quem é o enxertador, por assim dizer, é o Espírito Santo. É ele quem nos conecta ao Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito que capacitou o Senhor Jesus Cristo para o ministério, o mesmo Espírito que trabalhou com poder na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito que o Senhor Jesus Cristo manda para habitar em nós. E para fazer em nós muito do que o Espírito Santo fez no próprio Senhor Jesus Cristo. Então, uma das maneiras que nós somos unidos a Cristo é por meio de termos o mesmo Espírito que teve o Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno aqui na Terra. Nós compartilhamos com Cristo a obra do Espírito Santo na nossa vida e sermos instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Então, o Greg Beale vai desenvolver isso com muita propriedade. Como eu disse, são 2 capítulos bem densos, bem profundos, muito bons a respeito e muito exegéticos, com muita interpretação de textos bíblicos. Como você falou, para o pregador é uma ajuda maravilhosa, porque tem muita explicação de texto bíblico. Nesse capítulo sobre o Espírito, há vários textos que são explicados de maneira curta, porém profunda. Então vale muito a pena. Com certeza. Você destacou aí como o Espírito estava no Senhor e então é compartilhado com a gente. Ou seja, tudo que a gente vem falando sobre as bênçãos que Cristo conquistou e compartilha com sua igreja, tudo começa com a principal dessas bênçãos, que é o Espírito. E então, quando ele compartilha o Espírito conosco, quando ele nos envia o Consolador também é o aplicador aí de todas essas outras bênçãos que Cristo conquistou, ele nos dá, né? Aquele papel aí da economia da Trindade, de o Pai enviando, Cristo indo lá, vivendo entre nós, morrendo na cruz, ressuscitando, Cristo ressurreto, né? Ascende aos céus e o Espírito vem sobre nós para ser o nosso selo e penhor e aplicar todas essas bênçãos sobre nós. Então o Espírito Santo ele é fundamental, louvado seja o Espírito Santo que nos Amém. dá tudo isso e louvado seja o nosso Senhor Jesus, o nosso Pai, também a Trindade Santíssima que é Amém. Deus responsável pela nossa salvação. Né? Que coisa bonita que é a gente vê teologia profunda, né? A gente teologia já ouviu aquela frase... E, ao mesmo tempo, devocional nessa hora. Exato. Teologia profunda não é antagônica à vida devocional, muito pelo contrário. Você vai lendo um livro como esse, de vez em quando você solta um aleluia, não é? Porque é muito maravilhoso ver a profundidade da obra da Trindade em nosso favor. É lindo começar a compreender os detalhes da obra de Deus e da pessoa de Deus, e do caráter de Deus, e de tudo aquilo que esse Deus triuno maravilhoso compartilha conosco. Afinal, a união com Cristo é a união com a Trindade, né? O Exato. Cristo que habita em nós, ele diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Cristo que habita em nós é aquele que enviou o Espírito para morar dentro de nós. Então, a união com Cristo é a união com a Trindade também. Sim, com certeza. E a gente vê aqui exatamente isso que você destacou, como a teologia, ao invés de esfriar o crente, né, ela nos desperta para uma maturidade de um relacionamento mais profundo com o Senhor. É o que a Escritura fala, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quanto mais nós conhecemos o Senhor e fazemos o que a própria palavra repetidamente diz para fazermos, crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, mais encantados nós ficamos com a beleza do Senhor, né? Mais percebemos as nuances do sabor que é a alegria que o Senhor nos oferece, né? Então, isso tudo é muito interessante. E aí, vamos enfatizar aqui, um livro tão profundo como esse, que está tratando de uma teologia profunda, ele tem aqui preocupação também de tornar o assunto prático para a vida cristã, ou é meramente um livro acadêmico, que por si só já seria muito útil, mas é esse o caminho? É meramente acadêmico ou é uma preocupação prática? Não, o Greg Beale tomou cuidado em colocar, não só em cada capítulo, mas às vezes mais de uma vez no mesmo capítulo, uma sessão de aplicação das últimas coisas que ele falou. Então ele trata de assuntos, algumas vezes densos, algumas vezes difíceis, algumas vezes complicados, outras vezes trata de maneira mais simples de assuntos que são maravilhosos,
mas ele sempre se preocupa em fazer uma aplicação prática. Ok, como é que a gente vive isso na nossa vida comunitária? Como é que a gente aplica isso na missiologia, para evangelizar alguém da nossa rua? Como é que a gente aplica isso para que isso nos torne melhores funcionários na nossa empresa? Então, ele está sempre preocupado nesse livro em fazer aplicações práticas distintas em diferentes áreas da vida do crente, como é que aquela realidade que ele tratou pode ser vivida de maneira experiencial. Muito bom. Isso aí é uma coisa que se destacou para mim no livro, porque quando a gente olha para uma obra assim, a gente pensa mais naquele conhecimento mais exegético que nós vamos conseguir, pela capacitação do Senhor, entender como se dá, como pode ser bênção para a prática do dia a dia da vida cristã. Mas muitas vezes a gente tem que fazer essa parte sozinho, né? Porque o autor ali tem uma quantidade, ele precisa ser focado no qual é o seu objetivo. E aí, para não tornar a obra talvez mais extensa, ele deixa essa parte mais prática de responsabilidade do leitor, vamos dizer. Mas o Bill fez questão, para ele não foi algo à parte, era essencial pegar esse assunto e mostrar que ele não é mera teoria, não é curiosidade sobre uma perspectiva da teologia, mas algo que é importante para o nosso dia a dia. Isso eu achei muito, muito interessante numa obra como essa daqui. E para a gente caminhar aqui para o fim, João Paulo, diante de tudo que nós falamos, o que você percebeu na obra, o que é que mais chamou sua atenção nessa obra? O que é que mais fez você se alegrar com uma obra dessa? Você tinha até dito que já tinha tido contato com essa obra antes dela chegar aqui em português, certo? Então fala um pouco pra gente dessa sua primeira experiência com ela e o que é que se destaca nessa obra para você. Esse símbolo que eu falei que ele usa, que é muito prático e muito fácil de aplicar, e a junção, Saor, da teologia bíblica mais avançada, porque o Greg Bill é um dos melhores teólogos bíblicos da atualidade. Então você pega essa teologia bíblica avançadíssima e de alto nível, e o Greg Bill usa isso para compreender uma doutrina. Então, quer dizer, é uma obra monumental que trata de um assunto que normalmente é tratado por teólogos sistemáticos, mas ele trata a partir do ponto de vista da teologia bíblica. Aliás, ele tem um livro de teologia bíblica do Novo Testamento, que a Vida Nova também publicou, não é? Que é um baita livro, e ele apresenta esse livro agora como uma sequência da sua teologia bíblica. Então, assim, esse aspecto bíblico-teológico, esse aspecto de como a união com Cristo é a consumação de várias promessas feitas no Antigo Testamento. Esse foi o ponto de destaque para mim. Isso foi o que me empolgou em relação a essa obra do Greg Bill. E para quem você recomenda essa obra, João Paulo? A gente já destacou um pouco da utilidade dela na pregação, por exemplo, mas para quem mais ela pode ser útil? Eu começaria por ordem, né? Para todo mundo que quer conhecer a doutrina da união com Cristo. E veja, isso todo crente deveria. Essa é uma doutrina absolutamente central. Talvez a doutrina mais importante de todas. Certamente, para a vida cristã, é a doutrina que mais ajuda a gente a crescer, a nos alimentar, a ficarmos empolgados com as coisas de Deus. Então, todo crente deveria se interessar pela doutrina da união com Cristo, pelo ensino e pela realidade da união com Cristo, e esse livro é utilíssimo para isso. Aqueles que são interessados em teologia bíblica, esse livro é uma ótima introdução à teologia bíblica. Embora ele pegue a partir de um tema, que é a união com Cristo, ele insere o leitor nas discussões mais atuais e super interessantes de teologia bíblica. Esse livro é utilíssimo para professores de seminários, é utilíssimo para pastores, os diversos insights exegéticos, várias atualizações teológicas que são muito bem-vindas para o pastor, e certamente aquele cristão que gosta de ler, aquele cristão que está buscando um maior conhecimento do Senhor e até uma maior experiência com o Senhor, esse cristão vai se beneficiar muito de ler essa baita obra aí, escrita pelo Greg Bill. Muito bom. Então, olha, depois de uma recomendação dessa, você não tem mais o que fazer. Você tem que terminar o podcast aqui, já
adquirir esse livro, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. João Paulo, muito obrigado por esse tempo de conversa, foi uma alegria ter você aqui com a gente no podcast. Espero que nós possamos falar de outras boas obras que a Vida Nova tem lançado e vai ser bom contar com a sua participação aqui com a gente. Que Deus te abençoe, continue te usando e deixe aí suas palavras finais para quem está nos ouvindo. Prazer revê-lo, Saor, prazer bater esse papo contigo, conversar sobre teologia, conversar sobre as coisas de Deus, é sempre uma alegria enorme. Grande abraço para você que nos ouviu aqui nesse podcast. Vá atrás de material sobre a doutrina da união com Cristo. Você precisa conhecer mais desse assunto. Esse é um assunto extremamente enriquecedor para a vida cristã, para a sua experiência como cristão. Você vai crescer muito como crente à medida que você compreender mais esse assunto, seja por meio do livro do Greg Bill, seja por meio do meu livro, seja por meio de outros materiais que, graças a Deus, estão saindo em português a respeito do assunto. Existem palestras na internet. Conheça mais esse assunto e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém, amém. Gostou então? Então já sabe, adquira o livro e se você gostou dessa conversa do podcast, dá uma olhada nas outras dezenas de episódios que nós já temos gravado. Tenho certeza que outros deles vão ser úteis também para edificar a sua vida. Então deixa aí o seu like, seu comentário, nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas, não só esse vídeo, né, mas se você estiver nos ouvindo, esse áudio então, esse podcast em áudio, seja lá qual for sua plataforma preferida, se inscreva aí também, tanto no YouTube quanto em qualquer outra plataforma de podcast, e a gente se vê nos próximos episódios. É isso aí, até a próxima, valeu!